Irmãos, hoje nós vamos receber o evangelista Valdemir, que é avô da Nina. Ele é o pai do Helder. Eu falei com o Helder que o pai dele é mais bonito que ele, né? Está mais novo, está mais conservado do que o Helder, né? Então, ele vai trazer a mensagem para nós. Deve ser bom ouvir mensagem do avô, né? Hein? Eu não tive esse privilégio. Então, fique à vontade, viu, irmão? A igreja é sua. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso bom Deus esteja presente no coração de cada um. É um motivo de muita alegria para nós poder participar desse momento. É um momento festivo, alegre e ao mesmo tempo também, onde nós temos a oportunidade de expressar nossa gratidão a Deus. Eu tive o privilégio de vir estudar no IBEL durante 2007 a 2009, e é com bastante alegria desse local aqui, onde a gente cantava no coral, onde também fomos a nossa formatura. É um ambiente tranquilo e ao mesmo tempo alegre para mim, porque traz ao meu coração essa alegria de poder compartilhar. E eu agradeço o pastor, né, da igreja que cedeu o púlpito, e a Nina, que está nos convidando para trazer essa palavra, num momento tão especial na vida dela e na vida de todos nós. Eu não quero me alongar muito. Nós hoje estamos em Águas Lindas de Goiás, na 4ª congregação da 2ª Igreja Presbiteriana de Taguatinga. E nós, quando nos formamos aqui no IBEL, o primeiro campo nosso foi Chapada das Perdizes e Dourado Coara. Parceria da 2ª Igreja Presbiteriana com a Igreja Central de Monte Carmelo. Ficamos ali 4 anos, depois nós fomos transferidos para a congregação da 2ª Igreja Presbiteriana lá em Unai. Ficamos lá 7 anos. E depois eles nos pediram para ir para Águas Lindas, e nós estamos para o 3º ano ali em Águas Lindas. Com alegria, privilégio de poder participar desse momento, eu gostaria de convidá-los a todos que puderem abrir suas Bíblias no Salmo 128. Eu quero fazer desse momento, desse salmo, algo não somente para a família em si, mas para todos nós como família de Deus, como povo de Deus, como já foi falado aqui há pouco instante, da necessidade que temos de, como famílias do Senhor, servos do Senhor, fazer o nome do Senhor conhecido. Então, Salmo 128, a palavra do Senhor nos diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Meus amados, esse salmo traz para nós expressões de gratidão, de alegria e ao mesmo tempo algo para o nosso coração, para a nossa caminhada com Deus. Desde o Salmo 120 ao 134, conhecido como Cântico de Romagens e também os Cânticos dos Degraus, a gente precisa então retornar a esse salmo no sentido de que aquele povo da época que havia retornado do cativeiro, eles então estavam alegres com aquilo que Deus havia feito por eles. E eu quero falar um pouco com os irmãos a respeito da alegria de desfrutar das bênçãos de Deus em família. Alegria de poder desfrutar das bênçãos de Deus em família. Em primeiro lugar, caminhando sobre a orientação de Deus. Todos os nossos passos, com certeza, eles só serão bem-sucedidos se estiverem na presença de Deus. E o versículo 1 e 2 nos diz que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Uma das primeiras coisas que nós temos aqui a aprender, que caminhar
nos caminhos do Senhor não é escolher para si o caminho que você deseja, que o seu coração almeja caminhar. Caminhar na dependência de Deus é colocar a vida sobre a orientação de Deus e sempre estar disposto a ouvir a voz de Deus em obediência. Esse salmo nos convida a caminhar de maneira que o nosso passo seja bem sucedido. Quando nós direcionamos as nossas vidas e entregamos as nossas vidas, nós podemos olhar para o Salmo 1 e nós podemos ver ali que o homem feliz é aquele que abandona, aquele que não anda nos conselhos dos ímpios, não assenta na roda dos escarnecedores, mas antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor. E essa caminhada com o Senhor só será bem sucedida se for Deus que dirige os nossos passos. Gostaria que a gente pudesse então estar observando como famílias do Senhor, desfrutando desse momento das bênçãos de Deus em família. Como está o seu coração diante do Senhor? Como está o seu caminhar diante do Senhor? Patrocínio deve ter algo importante aqui na nossa vida em termos daquilo que Deus preparou. Porque jamais na nossa juventude achávamos que viria um dia aqui. E Deus nos conduziu da Bahia para Taguatinga, e depois de Taguatinga trouxe a gente para estudar, e alguns dos filhos aqui nem queriam vir aqui. E hoje nós temos aí um culto de gratidão a Deus pela nossa neta, oferecendo a Deus de gratidão a Deus pelos seus 15 anos. E foi nesse período que ela chegou aqui em Patrocínio. Então a gente pode desfrutar dessas bênçãos de Deus em família, porque Deus tem cuidado das nossas vidas. Deus tem direcionado os nossos passos. Deus tem nos conduzido no seu caminho. E a nossa esperança é que os nossos filhos falam para os nossos netos a respeito da nossa vida, do nosso caminhar, e que eles também sejam exemplo para os nossos netos. Nós gostaríamos que todos aqueles que fazem parte de uma família cristã pudesse olhar para o seu ente querido e dizer: você pode me observar, você pode caminhar junto comigo, porque eu caminho nos passos que Deus direcionou para a minha vida, para a vida da minha família. Só que se quisermos ser felizes, se quisermos ser bem-aventurados nessa caminhada, precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer. O fato apenas de ouvir e não obedecer não mudará o sentido dessa caminhada. Mas esse salmo nos ensina que esse homem é feliz, porque está caminhando no caminho do Senhor. A família é feliz, porque está caminhando na dependência do Senhor. O segundo ponto aqui que esse texto nos leva a essa alegria de desfrutarmos em família é que, desfrutando do aconchego do lar, o versículo 3 e 4 nos convida a olharmos para isso. E a palavra de Deus nos diz: tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebento da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Meus queridos, aqui o texto está nos falando de duas coisas importantes para os judeus, que seria então a oliveira, que seria então a videira e a oliveira. Não apenas no sentido de ser frutífero, mas também da alegria que produz. Esse lar feliz não é composto apenas de uma pessoa. Esse lar feliz é composto de uma esposa, de alguém que estará ao lado para caminhar no dia a dia, de alguém que está ao lado para caminhar na dependência do Senhor. E muitas vezes essa caminhada, ela não é tão simples, ela não é tão fácil de ser seguida, mas há necessidade. E o texto nos diz que essa esposa será como essa videira frutífera, e os filhos como o rebento da oliveira, algo que traz alegria e trazia alegria para os irmãos daquela época, que é a presença do Senhor, simbolizada aqui na videira. E aí a gente pode então desfrutar dessa alegria em família. A alegria de poder saber que a nossa esposa, os nossos filhos comungam da mesma fé, estão caminhando no mesmo caminho, têm o mesmo pensamento, querem ir para o mesmo lugar, o lugar de eternidade juntamente com Deus. É importante então observarmos que, desfrutando desse conchego do lar, nós podemos a cada dia caminhar na dependência do Senhor, louvando e glorificando o nome do Senhor. Quantas vezes é levantada a questão de família nos nossos dias em que estamos vivendo?
Quantas vezes são colocado em pauta o que fazer para mudar a família, enquanto o mundo está desesperado, tentando tirar o centro da atenção daquilo que Deus usou como mais de precioso aqui nessa terra, que é a família. Alguns trabalham para destruir. E quando a gente olha para a palavra de Deus e vê Deus olhando para nós e dizendo que essa família pode sim ser bem-sucedida, quando a esposa se torna essa videira, quando os filhos assentados nessa mesa faz parte desse convívio, a mesa daqueles dias não ficava além ou a mais de que 30 centímetros do chão. Então era muito fácil debruçar sobre a mesa, e ali a família desfrutava da alegria, de prazer. Já no Salmo 127, verso 3, vai falar que a herança do Senhor, ou bênção do Senhor, são os filhos, essa herança que Deus nos dá, essa alegria de podermos saber que os nossos filhos são um presente de Deus, é uma herança de Deus, e quando esses filhos caminham na dependência do Senhor, servindo ao Senhor, traz para nós essa alegria, o contentamento em nosso coração, e essa alegria que naqueles dias, sendo simbolizado pela videira, hoje nós podemos ver a presença de Deus nas nossas vidas, no nosso lar. Meus queridos, aqueles que ouçam a palavra do Senhor, ouvem o chamado de Deus e obedecem a sua voz, então tem da parte de Deus essas promessas, de ser feliz, de ter o aconchego no lar, de ser um local reservado para a família, onde a família pode discutir os seus assuntos e um ajudar o outro, assim como a família da fé também deve procurar ajuda um do outro, mas o lar é o ambiente mais propício para o que Deus quer realizar diante da humanidade. Só temos igreja forte se nós tivermos famílias fortes. Nós só temos um país forte se nós tivermos irmãos crentes, servos e servas do Senhor forte, que serve ao Senhor, que anda nos caminhos do Senhor, que teme ao Senhor. A alegria de poder desfrutar das bênçãos de Deus em família não nos leva apenas pelo caminhar na orientação de Deus e desfrutar de um lar, onde o aconchego desse lar traz alegria e segurança para nossas vidas, mas em terceiro lugar, presenciando a bondade de Deus na descendência. É promessa de Deus. Os versículos 5 e 6 vai nos levar a essa conclusão. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. É promessa de Deus. E são poucos, irmãos, aqueles que têm felicidade e essa alegria de ver, porque muitos ainda não tiveram e outros não vão ter a oportunidade de ver a sua descendência, caminhando nos caminhos do Senhor, prosperando nos caminhos do Senhor. Esse salmo nos leva a essa alegria e nos traz essa alegria. Quando nós estamos completando mais um ano de existência, mais um ano de vida, e a gente vê que há 2008 nascia então essa linda princesa, e hoje a gente está comemorando então 15 anos. A distância parece ser tanta, e ao mesmo tempo são tão poucos, pequeno, porque muitas vezes pegava ela lá em Monte Carmelo, e ela ainda com os 2 aninhos aí conversava mais do que já sabia muitas coisas daqueles dias. E uma das coisas que ela sempre falava é que amava a gente, com amor do tamanho do universo. Isso era o que ela expressava. Mas um dia, a Nina lá na Chapada das Perdizes, começou a fazer alguma coisa, não sei se ela lembra disso hoje. Ela pegava o seu chinelo e colocava em cima da janela da casa. E eu dizia, Nina, esse local aí não é o local do chinelo, esse lugar dessa janela não é o local de pôr o chinelo. O seu chinelo é no pé. Ela pegava o chinelo de novo e colocava no mesmo lugar. E eu tirava o chinelo, colocava no chão. Ela pegava o chinelo e colocava lá. E a casa lá na Chapada das Perdizes, um lote muito grande, eu fiz assim com a mão, joguei o chinelo para o lado de fora da casa. Ela olhou assim para mim, vou falar para minha mãe que você jogou meu chinelo fora. Ela não falou com o pai, falou que eu ia falar com o pai. Vou falar para minha mãe que você jogou meu chinelo fora. Eu falei, Nina, eu falei com você várias vezes e você não me ouviu. Não, mas mesmo assim eu vou falar que você jogou meu chinelo fora. E eu falei assim, eu joguei seu chinelo fora, Nina, porque você é a teimosa. E ela disse, então agora eu vou falar para a mãe que você me chamou de idiota.
Eu falei, não foi isso, Nina, que eu falei a teimosa. Não, você me chamou de idiota. Eu falei, não chamei, Nina, chamei. E aquilo não saiu mais da minha mente. Passamos, eu acho que isso deveria ser na sexta ou no sábado. Na segunda-feira eu vim trazer a Nina aqui em Patrocínio. E sempre, desde lá, lembrando, será que hoje a Nina vai lembrar do que ela prometeu que ia falar para a mãe dela? E passou o dia, era a minha folga na segunda-feira, eu só retornava para a Chapada das Perdizes na terça-feira de manhã. E eu acho mais ou menos que lá por umas 6, 7 horas da noite, a Jade viu a Nina sem um chinelo nos pés. E a Jade disse, cadê, Nina, seu chinelo? Aí eu lembrei na hora, é agora que a Nina vai lembrar. Mas não deu outra. Quando ela falou no chinelo, cadê o seu chinelo que não está nos pés, Nina? Ela disse, meu avô, mãe, jogou meu chinelo fora. Que seu avô jogou seu chinelo fora? Coisa nenhuma, Nina. Seu chinelo deve estar aí na porta. Não, não foi aqui não, foi lá na casa dele. Até aí estava tudo tranquilo. Eu digo, da outra parte ela vai esquecer. E depois passou alguns segundos, ela disse, mãe, tem mais. Ele me chamou de idiota. Eu já estava rindo nessa hora, eu já estava bastante à frente. Eu digo, não tem jeito. Eu não sei se ela tinha mais do que 2 anos e meio quando aconteceu isso. Então, uma das coisas que a gente vê é que as crianças aprendem desde cedo. E uma das coisas melhores que nós temos para ensinar aos nossos filhos é caminhar com o Senhor. É andar na dependência do Senhor. É levar os nossos filhos aos pés do Senhor. Apontar o caminho para os nossos filhos é apenas uma direção. Mas caminhar com eles faz diferença. Sentar com eles faz diferença. Então, quando a gente encontra pessoas que estão dispostas a caminhar com o Senhor e dispostas a ajudar a outros a caminharem, a gente deve então unir, dar as mãos e orar a Deus e pedir a Deus, Deus abençoa a minha família, abençoa os nossos filhos, algo que são presente do Senhor, são herança do Senhor. E como é triste a gente ver os nossos filhos em alguns momentos também não servindo a Deus, não andando nos caminhos do Senhor, porque durante o seu caminhar, na idade que está permitida então pelos pais, nós somos os verdadeiros responsáveis por essa caminhada. Eu fico feliz em poder ver os irmãos aqui participando desse momento com a gente. Quando eu usei a expressão desfrutando da alegria dessa bênção de Deus em família, estou falando não apenas da nossa família em si, mas da família da fé, daqueles que abraçaram e abraça cada um daqueles que se chega para o Senhor, que faz parte desse caminhar. E é nessa caminhada que nós devemos, então, mantermos a nossa esperança de um Deus que tudo pode. Assim como o reverendo falou, ver um culto de gratidão dirigido a Deus, levado a Deus por alguém que está completando uma idade como essa, pedindo um culto de gratidão, nada disso pode afastar da gente a alegria de servir a Deus. Porque é nesse caminhar com o Senhor, é nesse dia a dia com Deus, que nós devemos então expressar a nossa gratidão ao nosso Deus. Portanto, meus queridos, gostaria que cada um pudesse levar consigo dessa palavra do Senhor nessa noite, da alegria de desfrutar das bênçãos de Deus em família. Lembre-se, para que isso seja bem sucedido, caminhe nos caminhos do Senhor. Deixe a Deus direcionar os seus passos na sua caminhada. Talvez você esteja fazendo alguma coisa que você não planejou, que você não tinha esperança de fazer, mas Deus é o Deus que pode todas as coisas e Ele proporciona isso, como tem proporcionado a nós essa alegria de poder participar desse momento. Também dessa alegria de desfrutar das bênçãos de Deus. Lembre-se que o melhor momento e o melhor lugar para aprender do Senhor é em família e no aconchego do lar. Hoje nós temos visto com tristeza que muitas vezes os lares estão sendo desfeitos porque muitas vezes os pais não assentam ao lado dos filhos. Os pais não estão caminhando ao lado dos filhos. Quando o Deuteronômio é escrito, Deus mandando Moisés então ajudar a família, Deus vai dizer, fale dessa palavra no caminhar, no deitar, ao levantar. Inculca isso na cabeça dos seus filhos, daqueles que estão dentro do seu lar, para que eles tenham essa consciência de que a presença do Senhor trará bênçãos incontáveis na vida daqueles que caminham com Ele. E, em terceiro lugar, irmãos, presenciando a bondade do Senhor. Eu fico feliz, alegre em poder compartilhar desse momento com a Nina e ver que Deus também prosperou na nossa vida aquilo que Ele prometeu
dando a nós como promessa. Não que se isso não tivesse acontecido, Deus não seria Deus, mas Ele é Deus. Lembro das palavras de Jacó, que quando já velhinho, depois de encontrar com José, seu filho, que há muitos anos já não via, ele olha para o seu filho e diz assim: Deus não apenas proporcionou para mim, para que eu visse o teu rosto, mas também para que eu veja os rostos dos teus filhos. Algo presencioso na vida de cada um de nós. É quando a gente sabe que Deus, Ele é fiel nas suas promessas, e aqueles que caminham com o Senhor desfrutarão dessa aliança, dessa segurança de poder servir o Senhor. E então é nessas palavras que eu quero encerrar a minha participação aqui, dizendo que se você tem filhos e netos, ame-os, ensine-os a caminhar com o Senhor, e ao desfrutar disso, lembre-se, tenha um coração grato diante de Deus, porque isso é uma bênção de Deus, é uma dádiva de Deus, ver os nossos filhos trilhando no caminho do Senhor e vendo os filhos dos nossos filhos servindo a Deus, adorando a Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando os seus passos, para que você continue servindo a Ele em todos os instantes da sua vida. Que Deus assim nos abençoe. Amém.